Livro texto, capítulo 7, As Dádivas do Reino, parte 8, A Crença Inacreditável. Nós dissemos que sem projeção não pode haver raiva, mas também é verdade que sem extensão não pode haver amor. Essas afirmações refletem uma lei fundamental da mente, portanto uma lei que está sempre em operação. É a lei pela qual crias e foste criado. É a lei que unifica o reino e o mantém na mente de Deus. Para o ego, a lei é percebida como um meio de se livrar de algo que ele não quer. Para o Espírito Santo, é a lei fundamental do compartilhar, pela qual dás aquilo que valorizas de modo a conservá-lo na tua mente. Para o Espírito Santo, é a lei da extensão. Para o ego, é a lei da privação. Ela produz, portanto, abundância ou escassez, dependendo de como tu escolhes aplicá-la. Essa escolha cabe a ti, mas não cabe a ti decidir se vais ou não usar a lei. Todas as mentes necessariamente projetam ou estendem, porque é assim que vivem, e toda mente é vida. O uso que o ego faz da projeção tem que ser inteiramente compreendido antes que a associação inevitável que se faz entre projeção e raiva possa ser finalmente desfeita. O ego sempre tenta preservar o conflito. Ele é muito engenhoso em inventar formas que pareçam diminuir o conflito, porque não quer que aches o conflito tão intolerável a ponto de vires a insistir em desistir dele. O ego tenta, então, persuadir-te de que ele pode libertar-te do conflito, contanto que não desistas dele e te libertes. Usando a sua própria versão distorcida das leis de Deus, o ego usa o poder da mente apenas para derrotar o propósito real da mente. Projeta o conflito da tua mente para outras mentes em uma tentativa de persuadir-te de que tu te livraste do problema. Existem dois erros principais envolvidos nessa tentativa. Primeiro, estritamente falando, o conflito não pode ser projetado porque não pode ser compartilhado. Qualquer tentativa de manter parte dele a livrar-se de outra parte não significa realmente nada. Lembrar-te de que um professor é conflitado é mau professor e mau aprendiz. As suas lições são confusas e o valor da transferência que elas têm é limitado pela sua confusão. O segundo erro é a ideia de que podes te livrar de alguma coisa que não queres, dando-a a outro. Dando-a tu, a mantens, pois essa é a forma de mantê-la. O fato de acreditares que vendo do lado de fora tu a excluíste do que está dentro é uma completa distorção do que seja o poder da extensão. É por isso que aqueles que projetam são vigilantes em favor da sua própria segurança. Eles têm medo de que suas projeções retornem e os firam. Acreditando que apagaram as suas projeções de suas próprias mentes, acreditam também que as suas projeções estão tentando voltar a introduzirem-se nelas de modo furtivo. Uma vez que as projeções não deixaram as suas mentes, eles são forçados a engajarem-se em uma atividade constante, de forma a não reconhecerem isso. Tu não podes perpetuar uma ilusão acerca de um outro sem perpetuá-la acerca de ti mesmo. Para isso não há saída, porque é impossível fragmentar a mente. Fragmentar é quebrar em pedaços e a mente não pode atacar nem ser atacada. A crença em que ela pode, um erro que o ego sempre comete, está por trás de todo o uso da projeção. Ele não entende o que é a mente e, portanto, não entende o que tu és. Apesar disso, a existência do ego depende da tua mente, porque o ego é crença tua. O ego é uma confusão na identificação, não tendo nunca tido um modelo consistente, ele nunca se desenvolveu de maneira consistente. É o produto da aplicação indevida das leis de Deus por mentes distorcidas que estão usando o seu poder de forma equivocada. Não tenhas medo do ego. Ele depende da tua mente como tu o fizeste por acreditares nele, da mesma forma que podes extirpá-lo, retirando a tua crença nele. Não projetes a responsabilidade pela tua crença nele em mais ninguém. Ou preservarás a crença. Quando estiveres disposto a aceitar sozinho a responsabilidade pela existência do ego, terás deixado de lado toda a raiva e todo o ataque, pois esses vêm de uma tentativa de projetar a responsabilidade pelos teus próprios erros. Mas tendo aceito esses erros como teus,
não os mantenhas. Entrega-os rapidamente ao Espírito Santo, de modo que possam ser completamente desfeitos, de tal modo que todos os seus efeitos, desapareçam da tua mente e da filiação como um todo. O Espírito Santo vai ensinar-te a perceber que está além da tua crença, porque a verdade está além da crença, e a sua percepção é verdadeira. O ego pode ser completamente esquecido a qualquer momento, porque é uma crença totalmente inacreditável e ninguém pode manter uma crença que tenha julgado inacreditável. Quanto mais aprendes sobre o ego, mais reconheces que não se pode acreditar nele. Aquilo em que não se pode crer não pode ser compreendido porque é inacreditável. A falta de significado da percepção, baseado no inacreditável, é evidente, mas pode não ser reconhecida como estando além da crença, pois é feita pela crença. Todo o propósito desse curso é ensinar-te que o ego é e será para sempre inacreditável. Tu, que fizeste o ego acreditando no inacreditável, não podes fazer esse julgamento sozinho. Ao aceitares a expiação para ti mesmo, estás te decidindo contra a crença que podes ser sozinho, assim dissipando a ideia da separação e afirmando a tua verdadeira identificação com todo o reino, literalmente como parte de ti. Esta identificação está além da dúvida, assim como está além da crença. A tua integridade não tem limites, porque o que é tem que ser infinito. Fim da leitura de hoje. Livro de Exercícios, lição 55. A revisão de hoje inclui o seguinte: eu estou determinado a ver as coisas de um modo diferente. O que vejo agora são apenas sinais de doença, desastre e morte. Isso não pode ser o que Deus criou para o seu Filho amado. O próprio fato de que vejo tais coisas é uma prova de que não compreendo a Deus. Portanto, também não compreendo o seu Filho. O que eu vejo me diz que não conheço quem eu sou. Estou determinado a ver as testemunhas da verdade em mim, ao invés daquelas que me mostram uma ilusão de mim mesmo. O que eu vejo é uma forma de vingança. O mundo que eu vejo dificilmente é uma representação de pensamentos amorosos. É um retrato de ataques a tudo e por tudo. É qualquer coisa menos um reflexo do amor de Deus e do amor de seu Filho. São os meus próprios pensamentos de ataque que dão origem a esse retrato. Os meus pensamentos amorosos me salvarão desta percepção do mundo e me darão a paz que Deus tensionava que eu tivesse. 23. Eu posso escapar desse mundo desistindo dos meus pensamentos de ataque. Nisso está a salvação em nenhum outro lugar. Sem pensamentos de ataque, eu não poderia ver um mundo de ataque. À medida que o perdão permite que o amor volte à minha consciência, verei um mundo de paz, segurança e alegria. E é isso que escolho ver no lugar das coisas para as quais olho agora. 24. Eu não percebo os meus maiores interesses. Como poderia eu reconhecer os meus maiores interesses se não conheço quem eu sou? O que eu penso serem os meus maiores interesses apenas me ligariam ainda mais ao mundo das ilusões. Estou disposto a seguir o guia de Deus, que Deus me deu, para achar quais são os seus meus maiores interesses, reconhecendo que não posso percebê-los por mim mesmo. 25. Eu não sei para que serve coisa alguma. Para mim, o propósito de tudo é de provar que as minhas ilusões sobre mim mesmo são reais. E com esse propósito que tento fazer uso de todos e tudo. É para isso que acredito que o mundo sirva, portanto, não reconheço o seu propósito real. O propósito que eu tenho dado ao mundo conduziu a um retrato assustador desse mundo. Que eu abra minha mente para o propósito real do mundo, retirando o propósito que lhe tenho dado e aprendendo a verdade sobre ele. Fim da leitura da lição de hoje.